lá, Morona? Foi bem, graças a Deus. Já saímos e já entramos aqui. Já continuou, né? Vai continuar mais um pouquinho ali. Pois é. Acho que eu vou deixar meu telefone no modo avião aqui para não me ligarem durante a nossa fala aí. Você acha que temos que esperar quanto tempo para começar? Porque geralmente o pessoal atrasa para início, né? 10 minutinhos? Deixa eu ver quantas pessoas já tem ali. Tem acho que 15. Espera aí, só um pouquinho. Estamos com 16 pessoas. 17. Espera mais um pouquinho. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Boa tarde, tudo bem, Jéssica? Tudo bem, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado pela a força aí com a plataforma e pelo empenho já desde ontem. Imagina. Pessoal, então deixa eu me apresentar. Eu sou a Jéssica Dallagrana, eu faço parte da Contadoria em Dia e nós estamos apoiando o Sicontiba nesse webinar de hoje. Né? Nós somos uma empresa de cursos e palestras voltados para o público contábil, então sigam as nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro daquilo que a gente tem preparado para vocês. Eu quero também agradecer, né, mais uma vez o sindicato, ao Dr. Juliano Lirani, que gentilmente aceitou o convite para fazer esse webinar. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a reforma tributária e os créditos no regime não contributivo. Sobre a reforma tributária também, acho que para você é bom. Você não pode... Deixa eu só mutar aqui o pessoal. Pessoal, não, e tudo ocorre bem hoje. Então, a reforma tributária já vi outro dia aí, mas na verdade, quer dizer... Pronto. Para que tudo ocorra bem hoje no webinar, eu vou pedir para vocês deixarem sempre as câmeras e os microfones mutados, tá certo? Para que a conexão fique melhor e a gente não tenha problemas. As dúvidas, elas vão ser tiradas no final. Depois de toda a explicação, a gente vai ter um espaço, um tempo para vocês tirarem as dúvidas e fazerem o questionamento para o doutor Juliano. Além disso, eu quero falar que esse webinar vai ficar gravado para vocês. Vocês vão poder ter acesso depois para assistir, divulgar para o pessoal, porque, afinal de contas, esse tema é muito importante. Então, acho que é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer problema, eu vou estar aqui à disposição. Tá certo? Agora eu passo a palavra para o presidente Juarez Morona. Não estamos te ouvindo. Tá com o mudo. Tá. Boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo agora? Sim. Agora sim. Então, bom, primeiramente, obrigado aí, né, Jéssica, mais uma vez. Desde ontem, já se empenhando aí nos ajudar com a plataforma e toda a estruturação aí do nosso webinar aí. E também agradecer ao Dr. Juliano, que sempre muito bem solícito, sempre participando do Sicontiba e de todas as entidades aí, sempre disposto a colaborar e sempre muito preocupado até, inclusive, com a classe contábil, né? Não só com a questão da reforma tributária, como outras questões aí de responsabilidade civil, polo passivo solidário do contador na estatal e outros temas aí que ele se empenha muito aí para colaborar aí com a nossa classe. É um parceiro já há muito tempo. Quero agradecer a todos que estão participando
Fazia tempo que não via a Márcia, né? Então, e vamos começar, então. O doutor Juliano, a gente dispensa apresentações, né? O Juliano foi procurador da prefeitura, né? Advogado. Advogado? Chama advogado, né? Mas é como se fosse procurador, promotor, né? Conselho de Contribuintes, né? A promotoria, né? Sim. Então ele tem uma bagagem muito grande aí. Até na época que o jornalista da Lagana, que está presente, que é o pai da Jéssica, era conselheiro lá, acho que até trabalharam juntos, inclusive. Mas vamos começar então com o que interessa, Juliano. O pessoal está aflito e não sabe se vai se construir mesmo essa reforma, né? Hoje, na situação política que o país se encontra aí, né? Para ajudar a ver a pandemia, CPI e tudo mais. Isso a gente sabe que trava lá o Congresso, né? Então está todo mundo curioso, né? O que realmente pode acontecer aí no nosso manicômio tributário, aí, como dizem muitos especialistas. Aí. Pode começar, então. Obrigado, doutor Juliano. Ok. Bom, Morona, muito obrigado aí pelo convite também e agradecer a todos aí. Na verdade, é um tema bastante complexo, reforma tributária, todos sabem. Tem uma série de dificuldades, interesses de várias pessoas, né? Os municípios, estados, União, empresários, as ONGs, as igrejas, as empresas, todo mundo envolvido. Eu quero compartilhar uma apresentação que eu fiz. Deixa eu deixar aqui para vamos ver se já estão vendo aí. Sim. Está visível? Então é o seguinte: a proposta hoje é nós discutirmos justamente o regime tributário aqui específico da não cumulatividade, quer dizer, o princípio da não cumulatividade na reforma tributária. Então a ideia é tratar dos tributos sobre consumo, só tributos sobre consumo, né? E por isso nós vamos analisar as duas PECs que estão lá no Congresso e o projeto de lei do governo federal que está tratando da unificação de PIS e COFINS. Como Morona disse, realmente eu já passei pelos conselhos e contribuintes dos 3 entes da tributação, né? Da União, no CARF, no município de Curitiba, aqui no Conselho de Contribuintes, e no estado do Paraná, no Conselho de Contribuintes aqui de Recursos Fiscais. Então, o que eu vou compartilhar com vocês é um pouco da minha experiência nesses conselhos e destacar os pontos principais que eu acho importantes na reforma, principalmente, como disse, na questão da não cumulatividade, né? Bom, primeiro ponto, um roteiro aqui básico para a gente seguir. Eu vou, no primeiro momento, falar dos problemas da não cumulatividade, fazer um recorte específico nesse assunto, mostrar que isso é muito relevante para a reforma tributária, eu acho que para a economia também é importante, tem uma série de implicações quando o Estado, a União, não respeita a não cumulatividade, né? Vamos destacar na PEC 45, na PEC 110 e no projeto de lei do governo, e no final de tudo, né, se ainda der tempo, falar no cenário político atual da reforma tributária. Porque hoje vocês sabem que está em discussão o seguinte: ou a reforma tributária vai ser feita de forma fatiada, em pedaços, ou em forma ampla. Então, nós precisamos entender o que é essa forma fatiada e o que é essa forma ampla que está sendo discutido, né? Outra coisa relevante que eu entendo é o seguinte: a reforma tributária é um assunto que o contador necessita saber. Não só porque ele é impactado diretamente por ser empresário, ter a sua empresa, a sua sociedade de profissionais, como principalmente para atender os seus clientes, né? Porque é terrível, né? Imagine o cliente chega para o contador e pergunta: doutor, como é que está a reforma tributária? Você está acompanhando aí? A minha atividade vai ser impactada com isso? Não vai ser? E o contador não tem a mínima ideia do que está acontecendo e fala para ele assim: olha, pois é, a reforma tributária acho que não vai passar, porque tem questões políticas aí, fica nesse papinho, pega um café para o cliente e desconversa,
Depois da apresentação de hoje, a intenção é que vocês tenham um pouco mais de ferramenta para poder discutir o assunto de forma mais técnica com o seu cliente e evitar também que ele, de repente, até se desinteresse pelo teu escritório e vá para outro escritório, porque, de repente, um outro contador deu um panorama muito mais profundo da reforma tributária em relação à pergunta que ele fez, né? Então, a reforma tributária, eu quero que vocês entendam, eu acho que é um assunto estratégico, seja de captação do cliente contador, né? Do contador, como também de fidelização, né? Fidelidade do cliente que você já tem. Ok? Então, vamos pensar a reforma tributária sobre essa ótica, que eu acho que é a mais interessante. Bom, reforma tributária, olha, é um assunto complexo. Vamos pensar que uma foto que traduz bem, eu estava pensando ontem à noite para colocar para vocês, eu acho que é essa aqui, ó. É trocar o pneu com o carro em movimento. Veja a dificuldade disso. Enquanto um segura o pneu, o outro vai soltando as porcas, e nós vamos fazer isso, porque a reforma tributária nada mais, nada menos é do que isso, né? Nós vamos sair de um sistema tributário que estamos acostumados já há muito tempo, para entrar em outro sistema tributário nacional, com impacto para todas as empresas, todos os contribuintes. É muito complexo, é muito complexo. Por isso a dificuldade de se fazer, né? Então, atualmente, nós estamos com impasse político até no modelo da reforma. Ou ela é a reforma fatiada que o governo federal quer, ou ela é uma reforma ampla, conforme as PECs estão ali colocadas, que eu vou entrar nas minúcias de cada uma delas, né? Então, até a forma de fazer é polêmica hoje no Brasil, até a forma, sem entrar no mérito de como que vai ser uma coisa ou outra. Entendeu, Morona? Então, a discussão é muito mais delicada do que parece, né? Mas nós estamos caminhando, e eu acho que a ideia, me imagino que até o ano que vem, primeiro semestre, essa reforma vai ser aprovada, a expectativa de todos, né? Já estão sendo feitos os ajustes para isso, então já posso dizer que da minha expectativa é a partir do primeiro semestre do ano que vem. Mas quais são os problemas da não cumulatividade tributária? Nós poderíamos aqui colocar uma discussão para vocês, para já fomentar um debate. Bom, primeira coisa, vamos lembrar, começa a confusão que no sistema tributário dos impostos de consumo, né, que é o ISS municipal, né, o ICMS estadual, PIS e COFINS e IPI federais, né, da União, já é complicado aqui porque o ISS é um tributo cumulativo, né? O ISS é cumulativo. Então, temos um regime cumulativo aqui no ISS e um regime cumulativo em PIS e COFINS, em parte do PIS e COFINS da Lei 9.718. Então, já começa a confusão aqui, né? Como que você vai unificar esses tributos, essa parte não cumulativa, né? Num tributo IVA que é não cumulativo? Já começa uma dificuldade aqui, né? Porque tem uma cultura muito grande dos municípios, né? A gente sabe de entender o ISS da forma que é hoje. Quando se muda para um sistema não cumulativo, muda toda a cultura, toda a ideia que foi construída no passado, né? Outro problema é a questão do crédito físico do ICMS, né? Nós sabemos que o ICMS tem a grande dificuldade da legislação dificultar, né? E também a prática dos auditores fiscais dificultarem o crédito amplo do ICMS, né? Hoje o que cola ou que passa perante a Receita Estadual é o crédito físico. Só dá crédito aquilo que acumula, né? Que vai junto com a mercadoria que é vendida. Isso é um grande problema para a não cumulatividade, porque acaba onerando demais o prestador de serviço, sujeito a ICMS, né? No caso da comunicação e transportes, como também no caso da mercadoria vendida. O 3 aqui, o crédito físico também no PIS e COFINS. É um outro problema. No CARF, enquanto julgador lá, eu participei de diversos julgamentos em que tinha essa questão do crédito físico na COFINS, no PIS, né? Por que isso? Porque nós temos que pensar que a questão de creditamento do regime não cumulativo veio lá com o IPI, lá atrás, o IPI lá de trás, né? Muito antigo. E a ideia do IPI é justamente o crédito físico. Quando foi transferida a não cumulatividade, né, nas leis de 2002 e 2003, para PIS e COFINS, veio aquela ideia antiga do crédito físico, do IPI, né? Quando, na verdade, não deveria ser, porque o crédito deve ser financeiro e não físico, né? No 4, aqui, outro problema que tem, que prejudica muito a cumulatividade, foi a redação, né, o surgimento da Instrução Normativa 247 de 2002,
e 402 de 2004 pela Receita Federal, que simplesmente fechou a porta, né, para uma interpretação mais ampla do conceito de insumo para efeitos de acreditamento de PIS e COFINS, né? Se nós formos olhar essa legislação, ela está muito arraigada também, muito próximo à ideia do crédito físico, não do crédito financeiro, né? Dificultou muito a situação. Veja, estamos falando de quase 20 anos de duas instruções normativas que deram muito problema, que foram revogadas agora, recentemente, deram muito problema e dificultou muito a obtenção dos créditos no COFINS e no PIS. No 5, como eu disse ali, a aplicação do conceito de insumo de IPI para a COFINS e o PIS, né, que é o problema clássico aí na discussão dos tributos federais, né? Depois, uma outra dificuldade que eu identifiquei aqui, Morona, é a questão da recuperação dos créditos de exportação. Todos sabem, quem tem cliente aí que exporta, a dificuldade também, a viabilidade, muitas vezes, até de recuperar esses créditos de exportação. Isso é terrível, né? Porque não deveria incidir, né, tributo, né? Tem que ter o crédito na exportação, porque não se exporta tributo e dificulta a competitividade do serviço ou, então, da mercadoria exportada, né? Um outro ponto importante também, que eu acho o 7 aqui, é a questão de vincular o direito a crédito à idoneidade do documento fiscal. Essa questão da idoneidade do documento fiscal é muito complexo, porque tem uma grande discussão do que é idôneo para efeitos de acreditamento de ICMS, por exemplo, ou então de COFINS e PIS, né? Muitas vezes o fiscal interpreta aquela documentação e cria um juízo de valor e fala, não, esse documento não é idôneo, e aí nega o acreditamento. Então, nós teríamos que achar uma forma, do meu ponto de vista, de acabar, reduzir com essa discricionariedade do fiscal. Uma das propostas da reforma tributária, que é a PEC 45, ela dá uma solução para isso. Nós já vamos enfrentar ali na frente e vou mostrar para vocês. Acaba essa discussão da idoneidade do documento fiscal. 8. No 8, um outro problema que eu vejo também preocupante na prática do dia a dia dos julgamentos desses processos administrativos, no Conselho aqui do Estado do Paraná, é a limitação, esse problema é terrível, né? A limitação do crédito de ICMS para bens aplicados no processo produtivo. Quer dizer, enquanto a Lei Candir autoriza o acreditamento do ICMS, né, do crédito das aquisições dos bens adquiridos no processo produtivo, quando você vai ver na prática, né, as coisas se complicam, né? Já vou demonstrar ali uns julgados específicos, casos reais, em que isso tem acontecido. E outro problema grave também que eu vejo é a questão do ativo permanente, né? Porque o ativo permanente era para dar crédito imediatamente. Ou seja, se a empresa comprou um aparelho, uma máquina, né, para o seu processo produtivo, processo industrial, se aquele está ligado ao processo industrial, o crédito tinha que ser imediato. Mas a lei posterga isso para 48 meses, né? Que é um absurdo, porque a empresa desembolsou na hora aquele dinheiro para comprar aquele bem, e aí vai dar esse crédito para 48 meses. Isso é um absurdo. Nós aceitamos isso hoje de forma pacífica, mas se for ver na prática, isso é um absurdo contra o princípio da não cumulatividade. O 9, outro ponto também preocupante é a questão da insegurança jurídica e a desconfiança que existe de contribuintes e auditores fiscais, né? Um acha que está enganando o outro e vice-versa, e, portanto, há uma insegurança terrível, até na quantidade de normas que são produzidas, né? Então, há uma insegurança na questão de confiança mesmo, e isso tem que ser mudado, senão, realmente, não tem como evoluir um ambiente saudável de crédito, seja de PIS e COFINS, ou de ICMS ou IPI, né? O 10, um outro problema também que eu vejo terrível, assim, tá acontecendo, é justamente essa dificuldade na interpretação da legislação tributária, no caso do ICMS, das 27 estados. Cada estado tem uma interpretação, uma solução de consulta específica, um julgamento específico, sobre o conceito de insumo para efeito de ICMS. Isso tem gerado também uma grande dificuldade. Às vezes você entra na Receita Estadual de Minas Gerais, tem um tipo de conceito que é um pouco diferente do estado de São Paulo, que é um pouco diferente do estado da Bahia, que é um pouco diferente do estado do Paraná. Então, essa dificuldade dessas 27 administrações tributárias, no caso do ICMS, tem prejudicado também uma padronização do conceito de insumo para efeitos de acreditamento. Nós vamos ver que a reforma tributária tenta resolver isso, unificando toda a legislação, e, portanto, é uma solução muito boa, né? O 11 é a complexidade geral da legislação para efeitos de acreditamento, que vocês são contadores, sabem disso.
a dificuldade terrível que tem de se entender, né, a legislação toda, as leis, os decretos, as portarias, instrução normativa, resoluções, né, para conciliar tudo isso é muito difícil. O 12, só trago aqui um ponto também que eu acho preocupante para efeito de cumulatividade, que é o seguinte: depois de muito tempo, chegou no STJ, Superior Tribunal de Justiça, esse recurso especial aqui citado, foi julgado em 2018, e lá foi dito o seguinte, que, olha, não cabe à Receita Federal restringir esse conceito de insumo, né, para PIS e COFINS, por instrução normativa da forma como está fazendo, né? Não pode. As instruções normativas são ilegais. No entanto, mesmo após esse julgado, a Receita Federal continua restringindo o conceito de insumo ainda, né, depois desse julgado, esperou-se que fosse resolver o problema do conceito de insumo, não resolveu, ainda tem limitação ilegal, apesar do julgado, né? Isso é um absurdo, né? Por último... Doutor Juliano, pois não. Deixa eu aproveitar que você está ainda na complexidade aí, só fazer uma ênfase e já também uma pergunta que acho que todo mundo passa por isso aí, principalmente na área de imposto de renda, pessoa física, mas em outras áreas também, estadual e federal de créditos. Hoje a gente vê a autoridade tributária, muitas vezes, implicar muito com a comprovação daquela operação. Lógico, a gente sabe, né? Tem situações de fraude, mas às vezes vou dar um exemplo simples só do imposto de renda físico, para começar. Mas um recibo de R$100, às vezes é glosado por um fiscal, um auditor fiscal da Receita Federal, ele não tem comprovação, mas ele pagou com R$100 em dinheiro e é glosado. Esse é um caso. E assim são outros casos. Por exemplo, eu tive um cliente que foi glosado o crédito dele de ICMS numa fiscalização, simplesmente porque ele não conseguiu fechar todo o trâmite financeiro dos pagamentos, porque o fornecedor dele, no caso, havia trocado os boletos com várias factories, feito uma salada, enfim. Também quem transportou, a questão do transporte, foi a transporte próprio do fornecedor, enfim. A gente vê isso muito acontecer, em operações reais mesmo. Eu falo, tem fraude. Isso daí você acha que vai minimizar ou vai piorar? Olha, conforme, dependendo da proposta que for avançar, vai melhorar muito. Principalmente a questão do crédito, porque o grande problema que tem é justamente isso, Morona, é a legitimidade do crédito. Aí que está o problema, né? Muitas vezes tem a guerra fiscal, o crédito vem de outro estado, um crédito inexistente, ou então a própria operação não existiu, porque a mercadoria não foi a mercadoria não existiu, só existiu a nota. Então tem muita coisa de crédito frio, né? E acho que com a redação, como eu vou colocar daqui a pouco para vocês, vai melhorar e vai até extinguir isso, do meu ponto de vista, sabe? Vai acabar esse negócio, se for aprovado o texto que foi apresentado da PEC 45. Eu vou tentar mostrar exatamente esse ponto que se colocou, que eu acho que é central no debate, porque o ponto coração da discussão da não cumulatividade é justamente aí. É a restrição que se coloca na obtenção do crédito. Como que você vai impedir, de um lado, a fraude, que existe, né? Principalmente no setor de combustíveis, de madeira, né? Diversos outros setores. Como é que você vai evitar a fraude, mas, ao mesmo tempo, garantir o direito do crédito? Quer dizer, dividir o joio do trigo. Como vai fazer isso? É esse detalhe que é o coração do problema da reforma tributária, de forma geral, e também da desconfiança que existe em contribuinte e fisco. Eu acho que, respondendo a tua pergunta, vai melhorar sim. Eu vou mostrar o texto, você vai entender um pouco melhor. Veja, ainda só para fechar os problemas, é o último ponto aqui, veja que a solução de consulta da COSIT, número 5 de 2018, acabou restringindo o conceito de insumo para coisas que, em tese, tem que dar direito ao crédito, né? Por exemplo, propaganda, o marketing, né? O uso de gastos após a produção ou prestação de serviço, quer dizer, aquela coisa que a empresa prestou o serviço, concluiu lá, né? Vamos supor, produziu um bem, aí ele tem que entregar a produção, né? E aí contrata um transporte, vem a Receita e fala, opa, mas aí não dou crédito porque essa aquisição se deu depois do processo produtivo já concluído. Então, essa questão do momento do dispêndio, né, da despesa, ocorrer depois da produção, isso realmente é complicado porque muitas vezes esse serviço que a empresa toma, ela é necessário para que
feche, né, a operação como um todo. Então, a Receita Federal está impedindo, né? Os insumos indiretos também, nessa solução de consulta, está se impedindo. Os insumos aplicados na atividade comercial, né, quando o indivíduo vende mercadoria, tem diversos insumos que essa consulta está impedindo. As despesas com desenvolvimento e pesquisa, que não dão certo, também a Receita não aceita né, nessa consulta o creditamento. Isso é um absurdo, porque não é só o creditamento, não é só aquele desenvolvimento que deu certo, aquele que também não deu certo a despesa e, portanto, tem que se creditar. A mão de obra terceirizada também é um outro problema, né? Então, tudo isso aí que eu falei é um diagnóstico de problemas, né, que a gente sabe que tem que resolver. Agora, veja como é complexa a questão, né, que se for pensar aqui na cumulatividade, ICMS, PIS e COFINS. Eu fiz só um recorte aqui para chamar a atenção do ICMS do Paraná. Bom, veja primeiramente o seguinte, que ICMS é 8% do PIB nacional, né? O PIB do Brasil todo, 8% de arrecadação tributária, né? 8% vem do ICMS. Agora, veja que interessante aqui, ó. Só a Constituição Federal, ela tem o artigo 155, que trata do ICMS, ela tem 6 parágrafos, 22 incisos e 27 alíneas. É como se fosse já como se fosse um código, só o artigo 155. Depois, a Lei Complementar Candir tem 36 artigos, até que ela é pequena, né? 36 artigos, tudo bem. Mas daí você vai olhar a lei orgânica do Estado do Paraná, tem a Lei 11.580, ela tem 70 artigos e 118 páginas. É muita coisa. Mas daí não para aí. Tem o decreto que regulamenta essa lei, o decreto 7.817, ele tem 604 artigos, tem 781 páginas. É muita coisa. Mas se fosse só o decreto, tá ok ali nos artigos. Só que esse decreto traz os anexos, né? Anexo 1, anexo 12, que só o anexo tem 2.758 páginas. Não sei se os contadores já pararam para refletir sobre isso, Morona, da quantidade de páginas que tem o decreto, só o anexo ao decreto, né, que regulamenta a lei do ICMS. E mais a lei 18.877, né, que é a lei do processo administrativo aqui no estado do Paraná, que tem 92 artigos. Então, uma foto, Morona, que eu peguei bem assim para ilustrar isso, é essa foto aqui, olha. Se for pensar o decreto, né, junto com os seus anexos, só o decreto com os seus anexos, nós temos 3.363 páginas. Já pensou nisso? Quer dizer, isso no Paraná, né? Vamos pensar se você atender contribuintes em 5, 6 estados, como é que você vai fazer para estudar e ler toda essa legislação? Realmente, o Brasil chegou no momento em que a reforma tributária ela é necessária. Acabou aquela conversa de que vamos fazer um dia, não dá mais. A reforma tributária chegou num ponto que tem que se fazer urgente, porque não tem mais como administrar esse grande problema, né? Bom, feito esse diagnóstico, Morona, vamos entrar agora nas duas PECs, né, e na proposta do governo. Veja, eu trago aqui um quadrinho para vocês já entenderem de início, né, com distribuição dos tributos, né, dos impostos que vão ser mexidos. O que está em vermelho são os impostos e contribuições da PEC 45, né, da PEC 45, da proposta de emenda constitucional da PEC 45. São 3 tributos da União, 1 do Estado e 1 do município, tá? Quando você vai pensar na PEC 110, você tem que somar o que está em vermelho com o que está em azul, né? São mais 4 tributos, né? Total de 9, né? E a proposta do governo federal, que é o projeto de lei 3887, vai unificar só o PIS e a COFINS por enquanto, na primeira fase, né? Ele quer fazer fatiado, então seria a primeira fase só unificar o PIS e COFINS. Então, é esse que é aqui colocado o cenário, todos os tributos aqui principais, né, que essa reforma vai atingir. Veja, nós não estamos falando aqui de... Mas a questão... Fala. Vou te interromper novamente, mas é que vai surgindo... Não, pode interromper à vontade. Mas a questão é que todo mundo está falando, às vezes, a gente ouve, vai também, que todo mundo tem medo, que seja apenas uma unificação de DARFs, aí nesse primeiro momento. É isso mesmo? Eu penso que é um pouco mais do que unificação de DARF, né? Nós vou olhar o texto ali, ler o texto do projeto do governo. É um pouco mais do que unificar DARF. Tem leis importantes, artigos importantes ali colocados.
Só que eu já parto da ideia de que essa unificação de PIS e COFINS que o governo está partindo aí, me parece equivocado. Me parece equivocado. Eu acho que está atrapalhando a reforma tributária discutir isso agora. Porque, realmente, por mais que unifique o PIS e COFINS e traga uma legislação melhor, mais limpa, né, ainda assim prejudica a discussão que já estava andando, né, de fazer uma reforma mais ampla. Né? Porque, veja, primeiro ponto, precisa ficar claro, essa reforma tributária ela não vai reduzir carga tributária, não é para isso. Ela vai somente simplificar, tornar mais simples o sistema, né? E, principalmente, ocasionar uma redistribuição da receita, da incidência tributária entre o setor de indústria, serviço, né? E comércio. Vai fazer uma redistribuição, basicamente isso. Outra coisa importante, Morona, essa reforma tributária, na parte dos tributos sobre consumo, não altera um artigo do Código Tributário Nacional. Os contadores têm que entender isso. Né? Vai alterar o Código Tributário Nacional. Não vai alterar o Código Tributário. Veja, a proposta do governo é uma proposta que só trabalha no campo infraconstitucional, une duas leis, né? A lei do PIS e COFINS, e as duas PECs é proposta de emenda constitucional junto com lei complementar. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Vamos olhar a PEC 45 primeiro, aprofundar, entrar nela. Acho que é a primeira vez que vocês vão ter oportunidade de olhar o artigo que trata dessa PEC e não só essa discussão, assim, muitas vezes vazia, que se faz em alguns lugares, né, na Câmara, no Senado ou no jornal, que fica uma coisa muito, muito assim, superficial. A proposta aqui é vocês mergulharem mesmo no texto para poder discutir. Veja, primeira coisa, esse texto da reforma tributária, da PEC 45, ela foi proposta em 2019, né? O relator, o autor, melhor dizendo, o autor é o Baleia Rossi, do MDB, é um deputado do MDB. Não foi o deputado Baleia Rossi que fez a proposta. Quem fez a proposta, quem fez o texto, foi o CECIF, o Centro de Cidadania Fiscal, CECIF, já vou mostrar quem é o CECIF, né? E o relator dessa reforma é o Agnaldo Ribeiro, do PP. Né? Então, essas informações são básicas, você tem que entender isso. Né? Tem que conversar com o teu cliente e mostrar que você sabe disso. Né? Então, o primeiro ponto bom é que essa PEC 45, que é a que eu mais gosto, Morona, já vou aqui me inclinar a favor dela, ela é uma proposta técnica, feita por juristas, por economistas, não foi feita por político. É a primeira vez no Brasil que surge uma proposta, um texto feito por técnicos, que foi encaminhado, dado de graça lá para o Baleia Rossi. De graça não digo, mas de graça porque o Baleia Rossi vai ter também votos, né, votos em contrapartida disso. Ele vai se eleger caso essa reforma aprove, né, ele que está sendo a pessoa mais, está conduzindo isso. Mas a pergunta é, o que é esse CECIF, né, Centro de Cidadania Fiscal e Financeira? O que é esse organismo que foi lá e se organizou para fazer essa lei? Veja, esse CECIF, na verdade, é basicamente nada mais nada menos que uma consultoria jurídica tributária formada por pessoas de alto gabarito técnico. Né? Por exemplo, o Bernardo Api, que vocês olham na TV, sempre vai falar da reforma tributária, é o Bernardo Api que aparece. Se você colocar lá PEC 45 na internet, Bernardo Api, vai vir vários vídeos dele. Quem que é o Bernardo Api? O Bernardo Api, ele foi do governo Lula, portanto, muitas pessoas pensam, essa reforma é de esquerda. Não tem nada a ver, não tem nada de esquerda. Essa reforma ela é técnica. Embora ele tenha sido do governo do PT, ele não tem nada a ver, porque é uma reforma que foi pensada para as empresas. Né? O Bernardo Api, ele é bacharel em economia, né? Ele é uma pessoa com um grande conhecimento técnico de economia, se associou lá com o Eurico de Santi. O Eurico de Santi, ele é professor da FGV, mestre, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, tem um grande conhecimento. O Isaías Coelho também é doutor em Economia pela Universidade lá dos Estados Unidos, tem mestrado em Economia. O Nelson Machado também é doutor em Contabilidade e Controladoria, é mestre em Administração e Orçamento Financeiro. Veja, esses caras, Morona, se juntaram, né? E patrocinado por essas empresas aqui, né, empresas grandes, eles desenvolveram um estudo técnico com mais de 30 pessoas. Né? Existem grupos técnicos montados discutindo esse texto. Esse texto ele tá realmente profundo, né?
não é fácil você alterar qualquer artigo. Veja, e aqui, nessas empresas, tem o Banco Itaú, que é um banco grande, né, lógico, mas tem indústrias, tem empresas que prestam serviço, né, empresas que vendem mercadoria, né? Então, o Votorantim presta serviço de construção civil e outros serviços, né? Então, tem empresas de vários setores aqui. Esse pessoal que patrocinou a reforma, né? E a PEC 45, ela tem por objetivo principal a neutralidade, que é aqui que eu vou chegar, né? Porque o meu foco aqui justamente a não cumulatividade, né? Um dos pontos é a neutralidade, para que não haja distorção nos negócios, nos ambientes de negócio, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é criar um IVA. A ideia é criar um IVA, né? Agora, o contador entender melhor o que é IVA, né? Igual com o cliente dele, ou até com o advogado, tem um conceito básico aqui que tem que entender. O que é um IVA, né? É um imposto não cumulativo, primeiramente. É não cumulativo, cobrado em todas as operações onerosas, só se incide em operação onerosa, de produção, comercialização, ou prestação de serviço, né? Garante o crédito na operação, correspondente ao imposto pago na etapa anterior, né? E, principalmente, não integra a própria base de cálculo, porque a gente sabe que no Brasil, hoje, os tributos integram a própria base de cálculo, né? O ICMS integra a base de cálculo do ICMS, é por dentro o cálculo, o ISS também. Então, tem esse costume no Brasil de fazer o imposto incidir sobre ele mesmo. O IVA, ele é tão limpo, a ideia é deixar tão limpa a cadeia, que ele não permite que incida o imposto sobre ele mesmo. Veja que fantástico isso, já é um enorme ganho, né? Aí fala mais aqui, ó, um tributo neutro, então, né? Incidente da circulação e tal, de modo que o imposto pago pelo consumidor na etapa da venda da mercadoria, né? Corresponde exatamente ao crédito ao longo da cadeia. Então, o que acontece? Quem vai pagar o IVA no final das contas? É o consumidor final. E tem que ser assim, porque é o imposto sobre consumo nós estamos discutindo aqui. Estamos discutindo só o imposto sobre consumo. Então, incide no consumo. E aí tem que ser a cadeia limpa. Veja um exemplo aqui do IVA, que eu acho que vocês nunca mais vão esquecer. Tem aqui, primeira etapa, o valor da venda de 100. Alíquota de 10, débito de 10. Como não tem crédito ainda, porque é uma primeira etapa, né? Vai se pagar 10. Né? Agora, na segunda etapa, né, vende por 200, tem uma alíquota de 10 também, um débito de 20, opa, já tem um crédito de 10, então vai novamente o valor de 10. Então, não houve oneração aqui, entendeu? O produto final, 400, alíquota de 10, um débito de 10, como tinha um crédito de 20, descontou 20, opa, pagou 20, ficou 40, então, produto no valor final, 40. Então, vendo esse quadrinho dessa forma aqui, fica muito claro que a ideia do IVA é ter uma cadeia limpa, sem nenhum resquício de cumulatividade, como é hoje, né? Para que no final os 10% da alíquota sejam repassados lá para o consumidor final, que aí ele tem que arcar com o ônus financeiro tributário do tributo, né? Então, o IVA tem que ser assim. Na Europa funciona assim, e tem que funcionar assim aqui também, né? Então, ou se faz um IVA, como está se colocando, ou não tem reforma tributária. Essa ideia de unificar PIS e COFINS, embora a lei tenha algumas coisas boas ali, ainda assim é muito longe de IVA, não é um IVA, né? O IVA é nessa sistemática que está colocada aqui. E a PEC 45, qual que é a ideia? A PEC 45, então, como eu disse, ela vai somar, ela vai unificar 5 tributos que estão colocados aqui, vai criar o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, Imposto de Bens e Serviços. Esse Imposto de Bens e Serviços é um imposto, vai ter mais, além do IBS, vai ter um outro imposto, que é o Imposto Seletivo Federal, que vai incidir sobre produção e importação, né? Que vai para o governo federal. Então, nós temos aqui um tributo, Imposto Seletivo para o governo federal, e outro para os estados e municípios ali, né? Enquanto está colocado, junto também com a União, lógico que vai ter participação. Agora, veja, para que haja uma estrutura eficiente, Morona, na questão da cumulatividade, temos que ter algumas coisas básicas. Primeiro, que vai mudar, que você comentou, mas quem vai mudar? Vai mudar o seguinte, meus amigos, esse projeto de lei, projeto da PEC, está prevendo a criação de uma Agência Tributária Nacional, ATN, com administração centralizada de todos os entes da federação. Essa é a diferença. Então, o dinheiro vai cair ali dentro. Não vai repassar esse dinheiro para os estados da União e municípios. Só vai repassar depois. Então, vai ser como se fosse um banco. O dinheiro vai ficar ali, né? Vai ter uma conta de crédito e débito, tudo eletrônico, né? Por isso que eu falo aqui uma informatização para captura, registro, controle e tratamento de dados. Isso é essencial no regime não cumulativo, né?
um sistema de devolução imediata de créditos, está se falando de 60 dias para devolver o crédito, né? De 60 dias, tudo eletrônico, acaba a escrituração, acaba papel, é tudo eletrônico, é tudo sistema informatizado. Tem algum comentário aqui, Morona? O que você achou disso? Não, eu ia comentar na página anterior, que daí deu sequência aí, e hoje, quanto mais atravessador tem, mais caro fica o produto. Nesse modelo, independente de quantos atravessadores tiverem, o crédito ele vai chegar até o final, até o último estabelecimento vai vender para o consumo final. Ah, Então, sim, com certeza. A ideia é essa. A ideia é não onerar a cadeia. Justamente é isso. O ponto principal é esse. É isso. Pegou isso. É fantástico. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, e o texto, como é que funciona? Né? O texto da PEC é uma proposta de emenda constitucional e quer mexer na Constituição Federal, né? Colocar basicamente o que está em amarelo ali, ó. A lei complementar vai definir, né? O imposto será não cumulativo, compensando seu imposto devido em cada operação com aquele incidente nas etapas anteriores. Veja, simples assim. Esse texto aí é um texto que já está na Constituição hoje. Exatamente assim, né? Por isso que depois que o CECIF propôs esse texto aqui para o Baleia Rossi, eles melhoraram o texto. Se vocês forem ver, eu mandei por e-mail para vocês, o sindicato mandou para vocês por e-mail, o material que eu preparei, que está ali um texto novo que o CECIF fez para melhorar esse artigo aqui. Entendeu? Vai melhorar, porque se deixar desse jeito aqui, somente com isso, vai continuar o problema. Então, eles acabaram, se quiser colocar aqui para vocês, ó, aqui está o texto. Eles acabaram fazendo o seguinte, do lado direito tem o texto como vai ficar agora, que estão propondo, né? Que não faz parte ainda da PEC 45, mas é o texto que o CECIF acha mais adequado, que é o seguinte, veja interessante aqui, Morona. Eu vou ler para vocês, ó, do lado direito, né? Ó, o imposto, né, o IBS, de que trata esse artigo, será não cumulativo, garantindo-se aproveitamento integral do crédito recolhido, do imposto recolhido, né? E a devolução do crédito apurado em 60 dias. Então, o primeiro ponto que você tinha colocado lá, Morona, como é que vai fazer com essas questões complexas de crédito, que há uma glosa, etc. Veja, o que eles estão colocando aqui é muito interessante, por isso que eu destaquei o recolhido, que é justamente isso. Só vai dar crédito o que foi recolhido, não o que foi destacado. Porque hoje, como é que funciona? Hoje, o teu cliente se acredita na nota fiscal que veio lá do outro cliente, do fornecedor dele, quer dizer, o que foi destacado. E não se exige que aquele imposto tenha sido recolhido, o ICMS. Aqui, na sistemática, como está colocando aqui agora, prevendo um texto na Constituição, né, é para somente dar crédito o que foi recolhido. Está entendendo? O que foi recolhido. Ou seja, fala. Isso vai ajudar bastante nessas empresas fantasma, que eles abrem em nome do laranja. Até o delegado da Receita teve uma reunião com a gente, com as entidades contábeis aí. E as empresas noteiras, que eles chamam, né? Eles deixam estourar a dívida tributária, isso vai acabar, porque a partir do momento que eu não me acreditar mais, eu não vou já mais comprar daquele fornecedor. Pois é. Então, se ele for uma empresa fantasma, vai ajudar. E outra coisa é o seguinte, o teu cliente, ele vai encerrar a relação com qualquer fornecedor fantasma. Qualquer fornecedor que não recolha, qualquer fornecedor que dificulta o recolhimento, ele vai se afastar desse cara. Então, o mercado vai ter uma autoseleção aí, vai acabar com os pilantras, vai acabar com os fantasmas, porque se é só o ICMS recolhido, agora faz todo sentido você se relacionar com o teu cliente, teu fornecedor, né? Com o teu fornecedor, que recolhe o tributo. Né? E nós sabemos que hoje no Paraná, no Brasil, tem um problema esse, a falta de recolhimento e o crédito frio, crédito falso. Né? Então, esse é um ponto importante do texto, eu acho que eu queria colocar para vocês, né? É essencial. Né? Depois avançando aqui, veja que interessante, na verdade, a ideia, mais ou menos, é fazer algo parecido com o que é na diretiva lá da União Europeia, né? Citada aqui nessa slide. No artigo 176, né, da legislação lá europeia, fala o seguinte, que, olha, com relação ao crédito de uso e consumo, né?
não pode dar crédito de uso e consumo, né? É excluído da dedução do crédito aquelas despesas sumptuárias, que são despesas luxuosas, né? Despesas de luxo, né? As recreativas e as de representação. Representação aqui no sentido de promover a pessoa, né? Promover a pessoa, um jantar para ela, a pessoa física, né? A representação nesse sentido. Então, a diretiva europeia, ela já veda o crédito, basicamente, dessas despesas aqui, né? Nós, no Brasil, temos uma dificuldade de definir esse conceito de uso e consumo para efeito de creditamento, que dá muito problema, né? Tanto no COFINS como no PIS, no ISS, né? Eu trouxe aqui também um julgado do Tribunal Administrativo Europeu que fala da dedução de desencargos, né? Que é interessante, ó, porque ele fala aqui o seguinte, ó, aquele fornecimento pessoal da empresa, né? Para atender os seus funcionários, como alojamento, né? Refeição, alimentação, cantina, dormitório, dá direito a crédito. Dá direito a crédito. Aqui no Brasil, nós temos essa dificuldade, né? De entender que isso é uma despesa que vai onerar, no final de contas, da empresa. Então, tem que dar crédito sobre essas despesas, né? Então, um hotel que a empresa contrata, uma hospedagem, né? Muitas vezes diz lá o fiscal que não dá direito a crédito, não está ligado ao processo produtivo. Mas lá na diretiva europeia, lá na União Europeia é dado. Um exemplo aqui, um carro que a empresa compra, né, para fazer o transporte dos seus funcionários, tem que dar direito a crédito. Lógico, o carro usado para o empresário transportar sua família não dá o crédito, lógico, né? Por exemplo, o material de limpeza, né, do banheiro, hoje não dá crédito. Hoje não dá crédito, né? Entre como uso e consumo, não dá crédito. Agora, se formos pensar num crédito financeiro, teria que dar, porque não está ligado ao processo produtivo direto, mas indiretamente é necessário uma despesa dessa para ter um banheiro limpo e poder, né? Vamos pensar uma caixa de vinho. Eu sei que o Morona adora vinho, né, Morona? Principalmente esse aqui, né? O Catena, não é esse que você gosta? Bom, deve ser. Mas assim, na ideia é a seguinte, se o empresário compra o vinho, né, para o seu uso pessoal, lógico que isso não pode dar crédito. Não pode dar crédito. Isso é muito certo, né? Agora, se o vinho já foi para um evento, para a promoção da empresa, aí já muda. Então, tem todos esses detalhes que são importantes. Na proposta da PEC 45, veja, estou colocando para vocês aqui, é que isso aqui é uma minuta de um projeto de lei complementar que não está no Congresso ainda, tá? A PEC 45 só está lá o texto da PEC mesmo, né? Mas a lei complementar não. E aqui está colocando, Morona, é que para a questão de uso e consumo, só não dá direito ao uso e consumo material de uso pessoal vinculado às pessoas, né? Então, tem aqui um conceito já bastante interessante, que eu acho que pode ser que cole, né? Pode ser que cole. Avançando mais, nós ganharmos tempo, só avançar um pouco mais para poder... outra coisa importante que eu quero colocar aqui, ó. Quais são as condições para ter o crédito nesse caso do que eu falei, que eu expliquei para vocês? Tem que ser o ICMS pago, né? O ICMS não, o IBS, né? Pago, né? Recolhido. Vai ser interessante aqui. Primeira coisa, são 4 fases. Primeira coisa é a emissão do documento fiscal pelo fornecedor, depois a confirmação do negócio jurídico pelo adquirente, tomador do serviço ou comprador da mercadoria, ele tem que confirmar o negócio. Depois o reconhecimento, né, pelo adquirente, tomador, de que se trata de um negócio que vai gerar crédito. E por quarto, um efetivo recolhimento do IBS. Se não tiver o recolhimento do IBS, não tem crédito. Tá, mas aí alguém pode perguntar, mas e se o fornecedor não recolher, como é que fica? Simples. Veja, a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, ele já prevê no artigo 121 a possibilidade do responsável tributário, né? Ou seja, você será responsável por pagar o tributo do teu fornecedor, do teu prestador de serviço. Já está previsto no Código Tributário. O que a PEC está colocando aqui, o que a PEC, como regra, né? Uma regra geral, uma regra principal, é que, primeiro, havendo o recolhimento do saldo devedor pelo fornecedor, beleza, vai ter o crédito. Há uma liquidação de compensação ali, crédito e débito, ok. Agora,
vai ter uma regra subsidiária e opcional que a pessoa que toma o crédito, né, ela pode fazer o seguinte, ela pode optar pelo recolhimento do IBS do fornecedor, entendeu? Então, aquele que toma o crédito percebe que não teve apropriação, recolhimento do tributo, ele paga o tributo do outro, do seu fornecedor. E aí se acredita nisso automaticamente, então ele paga, tem um débito, tem um crédito, e fica com um título para cobrar do seu fornecedor. Muita gente está criticando isso, falando o seguinte, mas espera aí, então vão transferir para o contribuinte o ônus de cobrar um tributo não recolhido pelo seu fornecedor? É opcional. A pessoa que toma o crédito, ela faz a opção disso. Entendeu? Faz a opção disso. Se ele não quiser, ele não faz. Só também não se acredita. Porque não pode ser acreditado que não entrou. Essa que é a lógica geral do sistema. Entende? É diferente, mas é o que vai acontecer. E como que a empresa vai saber se o fornecedor pagou ou não pagou o tributo? Essa agência nacional tributária vai informar ele. O primeiro passo é isso, vai informar ele. Olha, não houve recolhimento. Entendeu? Aí o adquirente vai... 2 litros de anjo é o tênis top lá, entendeu? Aí o adquirente vai e recolhe o IBS. Só que sem juros e sem multa, porque o juro e multa cabe ao fornecedor. Ok? Aí depois o adquirente vai lá e recolhe o tributo, no 3. No 4, se acredita. E no 5º, a Agência Nacional, Tributária Nacional fornece um comprovante desse pagamento e a empresa vai lá buscar do seu fornecedor esse crédito. Essa é a ideia que está colocada aqui. Né? Bom, eu vou avançar para um outro ponto importante aqui, que é a questão do uso e consumo. Uso e consumo, a gente sabe que tem uma grande dificuldade. A Lei Complementar 87, ela previu, inicialmente, a possibilidade de uso e consumo. Uso e consumo dá crédito. Ativo permanente também dá crédito. Né? E o texto era assim, tá assim lá. Não dão direito a crédito às entradas em mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento. Então, basicamente, o que for alheio à atividade do estabelecimento não dá crédito. E o que for ligado ao processo industrial, empresarial, dá crédito. Esse é o texto que está aqui. Só que depois houve uma interpretação mais restritiva e foi negado o direito ao crédito. A gente sabe que constantemente há leis complementares postergando o direito do crédito de uso e consumo. A última lei é essa aqui, 171, que tá postergando para 2033 o crédito. E então as empresas nunca têm direito ao crédito de uso e consumo porque a lei vai proibindo. Isso é um absurdo, mas é assim que está sendo feito. Né? Trago aqui um julgamento aqui do Conselho de Contribuintes do Estado do Paraná, julgado aqui agora, em 2021, faz 2 meses, em que a Votorantim Cimentos pleiteou um crédito de uso e consumo de correias, né? Os produtos para fazer a extração de cimento, e foi negado, porque dizia que não tem direito ao crédito porque é uso e consumo. Só que é o seguinte, esses produtos aqui, eles desgastam em menos de 1 ano. São meses, são 3 meses, 2 meses, então devia dar crédito. Né? Aí vai o Estado e fala assim, não, isso é uso e consumo. Então, o que está acontecendo hoje é que eles estão limitando o direito, não pode. Né? Um outro exemplo da Klabin, por exemplo, a Klabin conseguiu no judiciário crédito sobre telas, mantas e feltros, quer dizer, que são aplicados no processo produtivo. Entendeu o judiciário que isso é produto intermediário, imprescindível processo de fabricação, e não é uso e consumo. Então, na prática, que eu estou vendo, né? Que o fisco vai lá, a flecha maior é para entender que é a mais preponderante, né? Eles vão lá e dizem assim, tudo é uso e consumo, bem de uso e consumo, porque eles sabem que o uso e consumo está postergado o direito a crédito. Ativo permanente, raramente eles dão, né? Quando é vida útil maior de 1 ano. E bem intermediário, que é o que dá crédito, reconhecem pouquíssima coisa. Então, essa dificuldade acaba com a reforma tributária. Né? Acaba com a reforma tributária. Por exemplo, essas despesas aqui que o CARF está negando, está em vermelho, né? Despesas médicas, despesa odontológica, do meu ponto de vista, isso daria direito a crédito num sistema de crédito financeiro mais amplo, né? Mais amplo. E aqui o CARF nega, né? Tem negado, né? Então, é mais ou menos por aí.
O Simples Nacional, como é que fica? O Simples Nacional, alguém pode perguntar, tá, mas e a PEC 45, como é que fica o Simples? O Simples continua tudo como está, né? As empresas vão ter a opção de partir para deixar o Simples de lado ou continuar no Simples. É uma opção, né? Então, não muda nada, tá? O que eu quero destacar da PEC 110? A PEC 110 é bem simples, PEC 110, do Rowley, né? Essa PEC foi pensada pelos estados, ela é uma PEC voltada para os estados. O Rowley foi secretário da Fazenda do Estado do Paraná, né? E qual que é a ideia principal disso? É um tributo de competência estadual, também vai chamar IBS, de competência estadual, unificando aqueles 9 tributos que eu comentei, mais um tributo seletivo federal sobre energia elétrica, bebidas, veículos, conforme está colocado aqui, né? Essa vai ser a configuração do IBS. E a redação no que se refere à parte do crédito é muito igual à PEC 45. Veja, está dizendo lá, ó, que será não cumulativo, né, compensando o que for devido em cada operação, com o montante cobrado nas operações anteriores, né? Interessante pensar também aqui na linha A, eles estão dando uma redação já interessante para efeitos de uso e consumo. Está falando assim, ó, que é assegurado o crédito relativo a operações de bens e serviços empregados, usados ou consumidos na atividade econômica, ressalvadas as exceções relativas a bens ou serviços caracterizados de uso e consumo pessoal. O problema é que esse texto, como está colocado aqui, está muito amplo. O que é uso e consumo? Né? O que é? Não trouxe um texto. Então, aqui teria que melhorar esse texto, né? Basicamente isso, né? O Simples Nacional, o que fala do Simples Nacional, da PEC 110? Não fala nada do Simples Nacional. Aparentemente, teria a lei complementar que tratar disso, ok? Então, no texto da PEC não tem nada. Já na PEC do governo, mais um pouquinho eu encerro, Morona. Na PEC do governo, é uma proposta do Guedes, a gente sabe disso. Me parece que o governo chegou atrasado nessa reforma, porque já estava em discussão, né? A PEC 110 está em discussão, o texto dela, pelo menos, desde 2004, né? O Rowley já viaja o Brasil inteiro apresentando a proposta dele. Em 2019 ela se tornou PEC, né? Mas desde 2004 estava discutindo. A PEC 45, desde 2019 já estava, então tem 2 anos quase que está se discutindo. Então o governo parece que perdeu o bonde da história, chegou atrasado, colocou um bode na sala. Qual que é a ideia disso? Trouxe a proposta dele, né? A proposta do governo de unificar PIS e COFINS, e não quer discutir as outras propostas. É esse que é a preocupação. Ele quer unificar, então, todos esses tributos aqui, né? A COFINS sobre receita, sobre importação, sobre o PIS sobre receita, importação, e o PIS sobre folha de salários. Unificar tudo isso com uma alíquota de 12%, né? Pelo jeito, nós vamos ter que engolir isso, porque o que está acontecendo é que o governo está insistindo em aprovar somente unificar PIS e COFINS por enquanto, na reforma dele. Então, eu acho que vai calhar para isso, né? Vai calhar para isso, porque o governo tem toda a força política para aprovar, e aí, pelo jeito, está deixando de lado as 2 outras PECs. Mas, no entanto, eu lembro vocês que a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, já está se organizando, buscando a aprovação da PEC da reforma ampla, né? Que unifique todos esses tributos ali, e não só PIS e COFINS, né? Acho que mais 5 minutos eu encerro aqui, Morona. Nesse projeto de governo, né, no PL 3887, é interessante perceber o texto que está ali, no artigo 9º, ele fala que vai dar crédito da CBS destacado no documento fiscal. Então, continua igual como é hoje, não muda nada. Enquanto na PEC 45 está dizendo lá, né, que é o tributo, o IBS pago, recolhido, né, aqui está na mesma sistemática do tributo destacado, né? Então, não muda nada nessa linha. Está se falando aqui também no artigo 10 do documento idôneo, daí traz um conceito do que é idôneo, que atenda à legislação. Quando o contribuinte tiver boa-fé, comprovar a operação, vai dar direito a crédito. Isso é um texto bom, não tem isso na legislação hoje, PIS e COFINS. Isso é um texto bom, né? Então, portanto, não é, respondendo aquela pergunta, Morona, não é só unificar PIS e COFINS, está tendo um texto profundo aqui que é interessante para os contribuintes. No entanto, quando vai nessa discussão de boa-fé,
cai naquilo que estava comentando no começo, né? Que você falou lá da dificuldade das notas frias, né? Tem muita discussão sobre isso. Trouxe um julgado aqui do Tribunal de Justiça do Paraná para mostrar só que as notas frias, a discussão é viva, né? Tem muita discussão disso, não dá crédito, a gente sabe, né? Mas daí só para você perceber a discussão que tem. E o artigo 11, que eu achei interessante também, fala o seguinte, ó, a vedação da apropriação do crédito em relação a bens e serviços vinculados à receita não sujeita a incidência ou isento de IBS, né? Exceto nas hipóteses expressamente permitidas. Então, a redação como está hoje aqui, foi construída, me pareceu muito boa, porque ela está no sentido negativo, né? Então, só não vai dar crédito quando for relação a bens e serviços que não haja incidência do IBS ou que seja não haja incidência ou isento. Então, quer dizer que, na verdade, a redação como está, torna-se a discussão muito melhor para os contribuintes, porque dá um conceito de que o insumo é amplo, né? Porque, veja, se está proibido o crédito quando for não incidente e isento, então o resto, aparentemente, está crédito. Então, essa discussão ficou interessante. No artigo 12... Mas e se ele... Fale. Doutor Juliano, mas e se ele estiver comprando uma empresa do Simples, como vai ser opcional? Se eu perdi algum fio da tua conversa aí? Não, por exemplo, opcional é no caso da PEC 45, né? PEC, só daquela situação. Vai ser opcional. Só da primeira situação. Vai ser opcional, eu digo assim... Aqui vai ser... Só para a gente explicar uma coisa, na PEC 45, se uma empresa adquire do Simples, ela não vai ter crédito. Não vai ter crédito. Não vai ter crédito. Adquiriu depois de falar isso para ficar claro. Vamos deixar claro aqui, na PEC 45, adquiriu da empresa do Simples, não tem crédito. O que é opcional é que a empresa do Simples vai poder optar, ou ela continua no Simples, ou ela vai para o regime do IBS. Entendeu? É assim que vai acontecer, né? E na PEC 110, não está dizendo nada se vai dar crédito ou não vai dar crédito, não está dizendo nada. Ficou para a lei complementar definir isso, tá? E aqui na proposta do governo, nós já vamos entrar no Simples, mas eu estou falando aqui do crédito, né? Que a redação ficou boa como ficou o artigo 11. Porque ficou numa redação, com uma redação negativa, né? Quer dizer, só não vai dar crédito quando for bens e serviços isentos ou não incidentes. Então, tudo o resto vai dar crédito, aparentemente, né? Outra coisa importante é o artigo 12, está falando que não vai corrigir os créditos. Isso é um absurdo. Como não vai corrigir os créditos? Quer dizer, então, se a Receita demorou um tempo para fazer a análise do teu pedido, você não vai ter correção dos créditos. Tem que ter correção do crédito. E tem um julgado aqui que eu trouxe, 2020, do STJ, está dizendo que é obrigatório a utilização do crédito, né? Com relação ao Simples, Morona, veja só o artigo 18 que fala aqui, ó, que o comitê gestor do Simples, né, disciplinará a forma como as pessoas jurídicas optantes do Simples efetuará em documento fiscal o destaque da CBS efetivamente incidentes sobre operações, inclusive para fins de acreditamento. Então, o que aconteceu? O projeto de lei jogou para o comitê gestor definir se a forma de vai fazer isso, né? Se vai dar crédito, como que vai ser. Então, isso aí não ficou definido no projeto do governo, 3887, mas sim o artigo 18 jogou lá para o comitê gestor, né? E depois aqui, mais tem dois slides, eu acabo. Está falando aqui dos créditos presumidos, continuam créditos presumidos para produtos in natura. A lei traz ali depois quais são os produtos in natura, depois você olha lá no artigo 24, tem lá bem claro, né? O serviço também de transporte de rodoviário de carga também tem crédito presumido, só que esse crédito presumido, ele é de 30% da alíquota de 12%. Então, a alíquota do CBS é 12%. O crédito presumido vai ser só 30% desta alíquota, entendeu? Agora, uma coisa boa aqui, para as transportadoras, se vocês têm alguma empresa, cliente de vocês que é transportadora, é que ele está dando crédito presumido, olha, bem colocado, ó, as pessoas jurídicas que prestem serviço de transporte de rodoviárias de carga podem apropriar do crédito de IBS em relação à subcontratação do serviço de transporte de cargas prestados por pessoa natural, né? Tem uma grande discussão se dá o crédito, não dá, né? Quando a transportadora subcontrata um serviço, aqui já está dando. Então, isso é muito bom, né? E para acabar a discussão, meus amigos, o que está acontecendo hoje é o seguinte, há um puxa-corda de um lado e do outro, pela disputa política,
da reforma fatiada ou da reforma ampla, né? Por exemplo, o governo não aceita a reforma ampla. Ele quer fazer a reforma fatiada. Qual que é a ideia do governo federal? Ele faz primeiro a unificação do PIS e COFINS e cria essa SBS conforme o projeto 3887. Nós vimos ali, primeira fase. Numa segunda fase, ele vai e trabalha o imposto de renda, trabalha a forma de incidência lá nos dividendos, etc., no imposto de renda. Numa terceira fase, ele vai e trabalha no IPI seletivo para álcool e tabaco, como o Guedes falou, né, um tributo sobre o pecado, né? Então, álcool e tabaco. Numa quarta fase, ele faz uma renegociação das dívidas tributárias federais, né? Um parcelamento mais fácil, vai vir um pacote assim. Numa quinta fase, cria um imposto em transação digital, né? Criar um imposto sobre transação digital. Está se pensando o que exatamente? E numa sexta fase, faz uma reformulação do ISS e do ICMS, né? Essa reforma fatiada que o governo quer, ele quer fazer em 6 vezes, em 6 passos. Já a reforma ampla é outro modelo. Qual que é a reforma ampla? Ou eu adoto a PEC 45, ou eu adoto a PEC 110, ou eu adoto o texto que foi a compilação das 3 propostas, que é a PEC 45, a PEC 110 e o projeto de lei 3887 num único texto. Porque não sei se você sabe, mas no Congresso foi criada uma comissão mista, né? O Aguinaldo Ribeiro foi o relator e ele unificou o texto dessas 3 propostas numa única proposta e está lá para ser votado. Quer dizer, é também uma opção, né? Porque ele acabou aglutinando o texto do governo, o texto da PEC 110 e o texto da PEC 45 num texto só, né? Então, meus amigos, basicamente é isso. Complexo, né? Bastante coisa, mas é isso, né? Fica meu telefone aqui, caso queira mandar uma mensaginha no WhatsApp para esclarecer alguma coisa, meu e-mail também, né? E é mais ou menos por aí, né? Doutor Juliano, pois não. Muito obrigado. Eu ainda tenho muitas dúvidas, eu acho que a gente vai ter que fazer uma segunda, terceira, quarta rodada aí, até porque nós temos também 3, 4 projetos aqui, né? Então vai ter que ter muitas rodadas ainda. E eu agradeço, ficou bem claro. As dúvidas foram surgindo. Nós temos, a princípio, aqui algumas perguntas. Tá. No chat. Eu acho que, inclusive, vou ler aqui. Deve ser a maioria das dúvidas aí do pessoal. O Akira, boa tarde. Como exigir a guia paga de um cliente? Não sei se eu entendi bem, mas eu entendo que o pagamento vai ser... Agora, hoje é tudo eletrônico, pela própria nota fiscal, acho que vai ser condicionado. Não, o que vai acontecer é o seguinte, veja, foi dito lá o seguinte, no modelo da PEC 45, vai se exigir, então, né, o recolhimento, dar o crédito, né, o recolhimento do fornecedor, né? A Agência Nacional Tributária vai dizer, olha, o teu fornecedor não recolheu. Vai ser automático, acredito que assim também, eletrônico. E aí você tem a opção de recolher, ou você recolhe, né, aquele tributo, a empresa recolhe o tributo, e depois vai ter um título contra o seu fornecedor, você vai cobrar do teu fornecedor. Veja, isso aí é complexo, tem muita crítica em cima disso, mas é a forma que foi pensado para evitar o crédito frio. As empresas fantasma, né? Como? As empresas fantasma, que abrem a empresa, deixa estourar a dívida tributária e não recolhe imposto. É para acabar com isso, vai ser perfeito. E a Agência Nacional Tributária que vai informar que não teve esse recolhimento, não é você. Ela vai chegar um e-mail para você falar, olha, você que eu digo, não contador, mas eu digo a empresa, né? A empresa lá que está tomando crédito. Vai chegar para dizer, olha, o teu cliente não pagou, o teu fornecedor não pagou aqui. Você não vai poder se acreditar disso, porque não tem o crédito, não tem o dinheiro, como vai se acreditar? Então, você quer pagar essa guia? Eu quero pagar. Então, você vai lá e paga e se acredita, né? E aí você vai lá cobrar do teu cliente. Numa relação comercial, aí você vai avaliar, esse cliente aqui vale a pena eu pagar porque eu tenho crédito e posso cobrar dele depois. Agora, tem situações que você fala, não, esse aqui não vou pagar, porque se eu pagar, nunca mais eu recupero. Então, vai ficar uma questão pessoal ali de cada um, né? Entendeu? Acho que é essa. Exatamente. Eu acredito assim, e tem outra, né? Você vai poder negociar. O fornecedor que sempre te fornece, sempre pagou em dia, e de repente aconteceu de não pagar por qualquer situação,
ele, se for o fornecedor correto, sério, né? Ele vai querer continuar fornecendo para você. Você vai lá, negocia, paga a guia, desconta dele, mostra o pagamento. Acredito que vai ser negociado dessa forma, né? Lógico, ainda não sabe, mas acredito que vai ser mais ou menos nesse sentido. E outra coisa, Morono, interessante perceber, porque na Europa não é assim. Na Europa não é um imposto pago, que vocês acreditam, é um imposto destacado, né? Acontece o seguinte, que lá na Europa eles estão encontrando uma grande dificuldade justamente dessa fraude carrossel que fala, né? A empresa emite também nota e não circula mercadoria, também a fraude disso e não paga. Eles estão pensando numa solução também, de repente até migre para isso, para fazer imposto pago, e não só o destacado, né? Então, é uma tendência, porque lá tem um grande prejuízo também de bilhões de euros, essa questão de fraudes, igual aqui no Brasil, é igual no Brasil. Então, é uma solução importante que se faz. Agora, tem uma coisa, o Brasil vai ser o primeiro país a fazer dessa forma com imposto pago. Só dá crédito imposto pago. Se isso avançar, pode ser que dê muito certo, né? Para limpar do mercado as empresas ruins, né? Que atrasam, né? Sim, sim. Tem mais uma pergunta. Se alguém tiver pergunta e não der tempo, pode escrever no chat lá. De repente, também, tá? Eu mesmo, as minhas perguntas e dos outros colegas que já estão respondendo. Mas a pergunta, se eu não me engano, aqui do Mike Guimarães, qual a previsão para a portabilidade dos créditos do sistema atual para a nova modalidade? Ah, tá. Eu acho que ele quer dizer quando que poderia mudar, né? Porque veja, no caso, vamos pensar no caso da PEC 45 lá. Se aprovada a PEC, tem um ano de testes. Depois, no segundo ano, começa já a entrar a alíquota do IBS, a alíquota de 1% do IBS e cai 1% a alíquota da COFINS. Cai a alíquota da COFINS de 1%, aumenta 1% a alíquota do IBS. E assim vai por 8 anos. Então, um total de transição de 10 anos. Está se discutindo muito agora a forma de garantir o creditamento do que tem atual. Quer dizer, como é que faz isso? Justamente a pergunta dela. Tá, se a empresa tem crédito, como é que eu vou fazer para apurar esses créditos? Estão falando de criar um título de dívida contra o Estado, que a empresa vai ter direito a recuperar isso. Não está muito claro ainda o prazo, está em construção isso ainda. Mas é fundamental, porque estamos migrando de um sistema para o outro, vão ser 2 sistemas tributários ao mesmo tempo, né? Isso na PEC 45. Na PEC 110 também está nebuloso isso. Na lei 8887, um projeto de lei, a questão é bem simples ali, né? Porque não existe, basicamente vai unificar os dois, né? Então não vai ter muita discussão. É mais mesmo na PEC 45 e na PEC 110, né? Sim. Bom, aqui tem mais 2 perguntinhas que acho que já foram praticamente respondidas ali, mas em algum momento, pelo menos, eu entendi. Como ficará a situação para as instituições sem fins lucrativos, públicos? Acredito que nesse sentido ali, você falou ali no final, né, que quem não paga, não paga. Olha, um grande problema é que no caso das sem fins lucrativos, é terrível, que eu vou falar agora, mas é uma verdade. Tanto na PEC 45, simplesmente foi feito um apagão. Não tem nada a respeito das sem fins lucrativos. Eu tive uma reunião, conversei uma vez pessoalmente com o idealizador, né, da reforma, o Bernardo Api, que esteve aqui em Curitiba. Ele falou para mim assim, não, mas isso aí é muito simples, eles vão se acreditar também. Vai cair no mesmo sistema das empresas. Só que isso é complicado, porque, pense lá, vamos pensar uma associação sem fins lucrativos. Ela se acredita, sim, pode se acreditar, né? Só que o crédito que ela recebe é muito pouco, né? Quem vai se acreditar, por exemplo, a energia elétrica, né? Pessoal não dá para acreditar, né? Só salvo se for terceirização, né? E é muito pouco crédito de uma pessoa sem fins lucrativos. Então, na PEC 45... Eu não entendi se ele quis perguntar como ficaria a tributação ou como ficaria o crédito, por exemplo, como hoje é para a Nota Paraná. Hoje tem instituições aí filantrópicas que se acreditam e recuperam esses valores. Mas é uma outra discussão. Então, eu não entendi se a pergunta do se puder responder de volta. Veja, se for saber sobre o pagamento ou sobre os créditos.
Porque hoje, né, as empresas que são imunes, elas não têm como fazer creditamento de nada porque é o regime acumulativo. Só para aquelas que são não imunes, elas podem se creditar. Isso funciona hoje assim. Inclusive, tem clubes sociais que estão se creditando de despesas que adquirem, por exemplo, roçada, material para piscina, né, gás para aquecer piscina, tudo isso são créditos que são gerados e o clube se acredita. Na regra, entrando em vigência a PEC 45, por exemplo, diz lá o Bernardo Dapi, né, e eu acho que vai ficar igual, né, a ideia dele é que vai cair no mesmo regime da empresa. Ele vai se acreditar igual das aquisições, né? Lá na lei, no projeto de lei 3887, tem no artigo 20, 21, se não me fala a memória, dizendo que vai ter uma isenção da CBS para as entidades sem fins lucrativos. Só que o problema que está falando lá é que a isenção não abrange a atividade econômica. Então, vai ter uma grande discussão, o que é atividade econômica? Por exemplo, uma entidade sem fins lucrativos, uma faculdade, né? Que não é imune, né? Vamos pensar que ela não consegue imunidade tributária, não, né? Aquela questão do SEBAS lá, não consegue. Aí ela vai ser tributada. Na hora que vai calcular, vai fazer a incidência, ela tem uma operação econômica, porque ela vende a mensalidade, ela vende o serviço. Nessa redação que está lá no artigo 20 ou 21 do PL 3887, não vai ter isenção sobre isso. Então, vai ter uma grande discussão do que é atividade econômica para efeito das entidades sem fins lucrativos, entendeu? Entendi. Mas foi bom essa dúvida que daí questionou os dois lados aí. Também tem muita empresa que não paga imposto e hoje se acredita aí, pega até o valor como falei, das filantrópicas aí, da Nota Paraná, né? Não sei se era nisso daí também que ele estava querendo dizer. Aqui acho que a última pergunta aqui, a Michele. As empresas que têm crédito acumulado, quando migrarem para esse sistema, teria direito ao crédito que acumulou? Acho que aí sim, vai ter regra de transição, né? Vai ter. Veja, esse crédito que ela acumulou, né? Vamos supor, entrou o projeto de lei, a lei foi aprovada no Congresso, né? A PEC foi aprovada no Congresso, né? Ou a 110 ou a 45, né? Tem uma transição ali, né? Lógico, esses créditos que as empresas têm hoje, né, no regime atual, elas vão ter que ser garantidos, né? Isso é uma das condições básicas aí para o projeto, para ser aprovado isso, e as empresas estão muito atentas a isso, é garantir esses créditos, né? Porque se não garantir esses créditos, tem um enriquecimento ilícito por parte da União e dos estados, principalmente, né? Embora os estados já estejam fazendo isso em relação à exportação, né, que eles não dão crédito, mas esse crédito está vindo agora, né, migrando de um sistema para o outro, vai ter que ser garantido. O que está sendo discutido agora é a forma de fazer isso. Se é um título da dívida pública, né? Como que vai ser feito? Me parece que o título da dívida pública seria um modo mais adequado. Então, vamos supor, tem um crédito lá de R$1 milhão, né? Migrou para o sistema, tem um título e daí vai poder pegar esse título, a empresa pode vender, pode descontar contra o Estado, contra a União, mas não é nessa linha, né? Precatório. Pois o problema é isso, se cair em precatório... se cair em precatório complica, mas eu acho que não, Morona, mais na ideia de uma liquidez mais certa, né? Então, mais ou menos por aí. Mas, como o nosso tempo também está acabando, senão daqui a pouco vai acabar a conexão aí, eu quero agradecer, doutor Juliano, todos os participantes que participaram, da diretoria aí do Sicontiba, que também participou em peso, né, da Mais Cristina também, também nossa ex-diretora. Enfim, se eu estou esquecendo de algum nome, talvez eu não tenha visto o nome direito aqui na lista, porque às vezes não aparece full time para mim. Mas quero acreditar, assim, nós atingimos um pico aí de 65, 66 pessoas. A gente tinha 50 inscritos, se eu não me engano, até ontem. Então, acho que foi muito boa a palestra, acho que todo mundo estava curioso. E a gente pode explorar mais, né? Lógico, se você permitir, né, doutor? Sim. Veja, a reforma tributária pode ser explorada de várias formas. Nós exploramos aqui só a cumulatividade. Nós podemos explorar, por exemplo, a incidência, campo de incidência, que tipo de fatos que vão ser tributados, podemos analisar as obrigações acessórias, podemos analisar as alíquotas,
tem vários outros pontos que podem ser discutidos, né? Sempre é bom pegar em partes, né? Porque não tem como você pegar tudo, né? Mas, com certeza, dá muita discussão e outra certeza que eu tenho, Morona, é que vai ser aprovada essa reforma, sabe? Eu estou muito confiante nisso, vai ser aprovado. Porque isso é o ponto principal para o crescimento do país. É o ponto principal. O que está emperrando o crescimento do país é a reforma. Então, vai acontecer. É certo isso, né? Porque unificou agora a vontade política com a vontade das empresas, né? O que está faltando só um pouco aí é azeitar essa questão da forma, né? Ou se faz fatiado ou se faz ela ampla, né? Mas é um detalhe, eu acho. O resto já A foi... história nos mostra aí que vai ter que ser fatiado, porque você não consegue conceder tudo ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que foi o Simples Federal, que no início eram poucas atividades, foram vindo outras, foram abrindo anexos, enfim. Aí depois realmente virou o Simples de verdade, que hoje é. Eu acho que vai ter que ser um pouco para poder começar. Se não começar, não adianta. Se quiser empurrar tudo de uma vez, acho que não sai. É que o medo que tem, Morona, é que se for fazer fatiado, só unificar PIS e COFINS, fique só no PIS e COFINS, entendeu? Fique no PIS e COFINS, não avance para as outras fases. Esse que é o problema, sabe? As empresas estão com medo aí. Por isso que a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, está se articulando para buscar uma reforma mais ampla, como essa de unificar os tributos todos ali, como eu coloquei, né? É essa a questão. Mas, enfim, eu quero agradecer também, Morona, a você, agradecer aos contadores, dizer que eu acho que quem teve a oportunidade de assistir saiu com mais informações, é isso que importa, acho que o objetivo foi atingido, né? A pessoa conseguiu entender um pouco mais da reforma, lógico, não se esgota aqui, porque é complexo o tema, mas eu acho um grande passo já para avançar nisso, né? Então, fico à disposição de vocês, boa sorte, obrigado e fico aí à disposição. Tchau. Muito obrigado. Eu acho que todo mundo agora já pode, pelo menos, dar uma linha de raciocínio quando o teu cliente curioso aí escuta no jornal, né, sobre a situação, como que vai ser, enfim, a gente vai poder... Como a gente já tinha conversado, eu também já vou sempre alinhando com o cliente mais ou menos como vai ser a reforma. O empresário, se a gente está curioso, o empresário está muito mais, né? Obrigado a todos, obrigado, Jéssica, aí, Dr. Ricardo, Moriá, e até a próxima, pessoal. Obrigado. Eu que agradeço, presidente Morona. E eu lembro vocês que vai ficar gravado esse webinar tanto na página da Contador em Dia, @Contador em Dia, quanto o link será passado para o Ricardo. O sindicato irá enviar o link para quem se inscreveu. Aqueles que não se inscreveram podem ter acesso através do YouTube, no canal da Contador em Dia, ou também no Instagram, que a gente vai divulgar lá. Tá bom? Professor Juliano, muito obrigada, foi excelente. Com certeza o pessoal gostou bastante, já recebemos vários elogios aqui. Tá ótimo. Morona, parabéns pela iniciativa. Acho que pode ser o início de uma série mesmo de webinar para a gente falar da reforma tributária. A gente viu que tem bastante coisa para falar e o pessoal está interessado. É verdade. Obrigado. Tchau a Então, todos. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.